Bom dia, que a paz, a bênção e a proteção de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Dando continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, hoje nós leremos o capítulo 38, intitulado Pregações. E para entender melhor e complementar esse tema, nós vamos recordar da fala de Jesus: ide e pregai. Porque por séculos nós temos interpretado de maneira errônea esse ide e pregai ou pregações. Porque pregar é muito mais do que você convencer alguém, é muito mais do que você impor uma ideia para outra pessoa. E o versículo que Emmanuel escolhe, que selecionou para comentar hoje, está no capítulo de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. E ele, Jesus, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Neste versículo, nós temos dois pontos a considerar. O primeiro ponto é o senso de realização, de aproveitamento, de tempo, que Jesus demonstrava. Porque, olhando pela perspectiva espírita, nós entenderemos o porquê da encarnação de Jesus aqui no planeta conosco. Notem bem que Jesus já havia alcançado a condição de espírito puro, mas ele recebe a incumbência do Pai de formar uma escola planetária, que é o planeta Terra, e nessa escola receber e tutelar espíritos em condições em processo de evolução, necessitados de aperfeiçoamento, que somos nós. Então ele desceu ao nosso plano e trouxe sementes de renovação e de evolução. E o Espírito, que em 4,5 bilhões de anos, que é a idade do planeta Terra, vem uma única vez, então ele já vem consciente das tarefas que são incumbidas a ele, e ele vem certo de que no Espírito puro ele não perde tempo, não desperdiça tempo, e também ele não vai ficar andando em círculos. É por isso que em 3 anos de vida pública, Jesus deixou aqui para nós muito material de evolução, de aprendizagem, de aprimoramento, que até hoje permanecem atualíssimas. E é claro que existem aqueles que se aproveitam desses ensinamentos e evoluem mais, e outros evoluem menos. Nós é que temos muita dificuldade de absorver todo o ensinamento que ele nos deixou. Mas, para termos uma ideia do seu senso de responsabilidade, do seu aproveitamento de tempo, basta ver que Cristo esteve conosco por um breve tempo, mas ele deixou conosco um imenso material de recursos de evolução e muita iluminação. E o segundo ponto nesse versículo que nós temos que considerar é a palavra aldeia. Aqui nós percebemos que a aldeia não é um lugar físico, material, onde Jesus visitava lá na Galileia. O Cristo aqui, ele visita as aldeias. A gente tem que ver essa mensagem como um sentido espiritual. Ou seja, Jesus oferece recursos de progresso, de evolução, e quando se diz que ele visita diversas aldeias, ele visita diversas consciências nas mais variadas faixas de evolução, sejam de maturidade espiritual diversa, seja de faixas de consciência diversas. E o Cristo fala tanto para aqueles que já conseguiram, já ensaiaram algumas conquistas, ou para aqueles que já conquistaram algum conhecimento. Então, quando a gente ouve a palavra e Jesus
diz que vai às aldeias vizinhas, nós podemos entender no sentido simbólico que ele alcança as mais diversos tipos de consciência ou faixas de evolução. E nesse versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o Mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da sua vida. Emmanuel diz aqui que, se olharmos para a história, nós percebemos que por muito tempo nós temos compreendido de maneira equivocada o que é pregar. A pretexto de atender à orientação de Jesus e de pregar, nós violentamos consciências, nós perseguimos, nós ferimos, nós torturamos, nós excluímos, quando deveríamos entender, com a própria vida de Jesus, que o ide e pregai é ide e exemplificai, ide e demonstrai, ide e ensinai, demonstrar um modo novo de viver por meio de atos, de gestos, de posturas voltadas para o bem, mesmo que isso nos custe algum sacrifício. E diante dessa ideia, vejamos o quão eloquente foi a vida de Anália Franco, Paulo de Tarso, Pedro, Maria Madalena, Joana de Cusa, Chico Xavier e tantos outros personagens nas mais diversas frentes, ou seja, na religião, seja na política, na filosofia, na ciência. Essas criaturas, elas trouxeram ao mundo luzes, ampliaram horizontes, foram elementos de despertamento para vários corações. São vidas como estas que, sem se imporem, sem violentarem, muitas vezes expostas ao sacrifício, foram aos poucos despertando corações e novos horizontes morais. E é isso que nós vemos na própria vida de Jesus. Ele usou palavras, sim, em sermões, em parábolas, mas a sua vida era a corporificação dessas palavras. É por isso que muitas vezes nós não entendemos, por exemplo, em João, no capítulo 1, quando ele fala, e o verbo se fez carne. Nesta frase, João quer nos mostrar não o fato de Jesus ter vindo ao mundo material, ter recebido um corpo material, um corpo de carne como o nosso, mas ele quer dizer também que as palavras, os ensinamentos trazidos pelo Cristo foram corporificados, tomaram forma de amor através de gestos, de um olhar, de um acolhimento, alcançando aqueles corpos sofridos, aqueles olhos cansados, aqueles corações desanimados. Mas não era só o verbo falado, era o verbo transformado em ação. Lembramos aqui que em 4 bilhões e meio de anos que a Terra possui, Jesus esteve conosco por apenas 33 anos. E vejam que ele nos deixou de fermento para a renovação, para a iluminação, que vão perdurar por milênios para a humanidade. E geralmente, nós vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. E podemos, nesta frase de Emmanuel, observar dois sentidos. O primeiro deles é porque nós não valorizamos tanto a missão de ensinar como deveríamos, porque nós não entendemos ainda qual é o papel da educação e a sua importância. O segundo ponto é porque muitos que assumem essa tarefa de ensinar, que vão desde os pais até os líderes religiosos, políticos, filósofos, pregadores,
nas mais diversas denominações, eles utilizam apenas o verbo falado, ou seja, não há coerência entre o que se fala e o que se vive. E a ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos, contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outra quando na atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. As palavras que ouvimos nos púlpitos, as falas religiosas, as falas da ciência e da filosofia que nós ouvimos nas cátedras e as falas políticas que nós ouvimos nas tribunas, muitas vezes apresentam uma distância muito grande entre o que é falado e o que é vivido. Esse distanciamento entre o que se fala e o que se vive, essa incompreensão da tarefa de ensinar, é que faz com que ela esteja desmoralizada e desacreditada. É por isso que nos dias atuais há esse ceticismo, essa indiferença e até mesmo esse desprezo pelas falas religiosas, pelas falas políticas, pelas falas filosóficas, porque os corações, de um modo geral, eles estão cansados dessa distância, dessa incoerência entre o que se fala e o que se vive. Por exemplo, muitas vezes, o modo como a gente age no lar é diferente do modo que a gente assume quando estamos aqui na casa espírita, por exemplo. E é daí que surge resistência, surge menosprezo, surge afastamento. Esses dois modos de ser, essas duas posturas diferentes, cria no jogo de aparências uma perturbação e um descrédito. E esse comportamento ocorre há tempos, e é daí que surge a desmoralização da religião, da pregação religiosa, da fala política e daqueles que assumem esse papel, porque todos nós estamos viciados nesse modelo corrompido. O melhor caminho é nós recobrarmos a credibilidade, é aproximar o verbo falado do verbo vivido, como Jesus sempre fez. E como que a gente faz isso? Nós precisamos nos conduzir pelos mesmos valores, pelas mesmas condutas, seja no ambiente do lar, seja na rua, seja no centro espírita, seja na igreja, seja quando ninguém estiver vendo. É preciso ser íntegro, adotar uma postura coerente em qualquer ambiente ou em qualquer circunstância. E aí, Emmanuel nos adverte sobre as nossas imperfeições, porque ele diz que toda dissertação moldada no bem é útil. Porém, se nós devemos considerar que toda palavra voltada para o bem é útil, muitas vezes nós vamos deparar com uma dissertação em que não há coerência entre o que se fala e o que se vive. E nesse caso, Emmanuel nos lembra que nós devemos aproveitar a mensagem, mesmo que aquele emissor não esteja aproveitando do que ele fala. Nós devemos aproveitar a mensagem, respeitar as imperfeições do outro, entender as suas limitações, não ficar apontando as incoerências. Devemos fazer a nossa parte, lembrando sempre que toda palavra voltada para o bem é útil e que nós ainda não atingimos a perfeição. E Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discurso de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, ele misturou palavras e testemunhos vivos. Desde a sua primeira manifestação do seu apostolado até a sublime até a cruz.
Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Para ilustrar esse parágrafo, nós vamos recordar a figura de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça viveu de 1939 a 1989. Ele era um trabalhador espírita, nascido no estado de Minas Gerais. Ele era palestrante e escritor. E só o fato de Jerônimo sair da sua cidade, chegar a um centro espírita, numa maca, cego, dependendo das pessoas para transportá-lo, trazê-lo até a frente para ele falar de fé, de alegria, de felicidade. Já era uma palestra esse fato, uma palestra já era uma pregação. As palavras só vinham para dar mais brilho, mais cor e mais grandeza ao que ele falava. Chico também. O Chico tinha uma dedicação incomparável, uma ternura, uma bondade incondicional em qualquer circunstância. Essa vida já era uma pregação, já era uma palestra. E aí ele acrescia palavras nas suas entrevistas, nos seus conselhos, nas suas conversas. Ambos, tanto Jerônimo de Mendonça quanto Chico Xavier, misturavam duas coisas: o verbo falado e o verbo vivido. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Emmanuel resgata aqui nesse parágrafo um detalhe que os evangelistas sempre colocam, de que Jesus, na hora da crucificação, vestia uma túnica sem costura. Naturalmente, Emmanuel fez uma comparação com uma outra passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, 16, em que Jesus dizia: não se coloca remendo novo em pano velho. Jesus queria dizer com esta frase que não basta nós ficarmos costurando, remendando, inserindo pano novo em pano velho. Ou seja, eu não estou disposta a mudar meu modo de ser quando eu quero avançar em um determinado ponto, mas eu quero conservar determinado vício. Eu quero avançar em determinado ponto, mas eu quero alimentar uma determinada mágoa. Eu quero avançar em determinado ponto, mas eu quero manter uma postura no centro espírita e outra no meu lar, no meu trabalho, na minha vida de convivência. Então eu estou bem longe, se eu assumo essas atitudes, eu estou bem longe de ter uma túnica sem costura e uma túnica sem remendos. Porque é como se eu colocasse um remendo novo na túnica para me apresentar melhor no centro espírita, mas lá na minha convivência diária, eu ainda estou envergando a túnica velha. Não basta criar aparências, é preciso buscar renovação por inteiro no nosso modo de ser. E é claro que nós vamos trocando de túnica durante a nossa caminhada evolutiva. Muitas vezes nós vamos trocar, até que um dia nós chegaremos a ter uma túnica perfeita, sem remendos. E o ser que traja a túnica perfeita é aquele que já se renovou por inteiro, que se apresenta uno, coerente, integral, aquele que tem a mesma conduta, seja no momento de felicidade, seja no momento de dificuldade, seja na convivência íntima ou diante de uma multidão. Essa é a ideia da túnica sem costura ou sem remendo que todos nós devemos buscar. Que possamos meditar nessa orientação de Emmanuel e que a nossa pregação seja falarmos sem palavras, deixar o bom perfume do Evangelho por onde nós passarmos.
Que os ventos de 2024 tragam mudanças prósperas para todos nós, que os nossos passos, os nossos corações estejam firmes no caminho do bem e que o Senhor nos faça enxergar todos os fenômenos, todas as situações, as coisas e as pessoas com amor e justiça. Um abençoado domingo para todos vocês e um ano novo abençoado para todos nós. Obrigada.